Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E neste vídeo eu vou fazer uma análise da derrota do Goiás para o Corinthians 1-0 pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o jogo que foi válido pela 13ª rodada. Então depois da vinheta de abertura eu trago para vocês a minha opinião sobre esse jogo lá de São Paulo. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Quem está conosco também aqui no Futebol 62 é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, para a sua residência, fale com a Viegas Printer que ela tem a impressora ideal para a sua necessidade. Atendimento em todo o estado de Goiás e você pode falar com um dos consultores da Viegas Printer pelo 99 143 7700, Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Vamos começar essa análise. Eu vou trazer para vocês inicialmente os times que começaram jogando. Aí está o Corinthians de Vitor Pereira no 4-2-3-1 com Cássio, Rafael Santos, Gil, Raul Gustavo, Fábio Santos, Duqueiroz e Cantillo, Adson, Renato Augusto e Mantuan. Lá na frente o Roger Guedes. Agora vamos à equipe de Jair Ventura. Jair Ventura só tinha 2 zagueiros por jogo inteiro, né? Então não teve como ele utilizar a sua tradicional formação com 3 zagueiros. O Goiás foi a campo com Tadeu, Dieguinho da Silva, Ian Souto e Juan, Maguinho, Caio Vinícius, Auremi e Dadá. Lá na frente o Pedro Raul e o Vinícius, a equipe num 4-4-2. Agora vamos conferir os números do jogo. Aí estão os números do jogo. Posse de bola do Corinthians, 66%, do Goiás, 34%. Finalizações, 17 para o Corinthians, sendo 3 no gol. 9 para o Goiás, sendo 2 no gol. Precisão nos passes, 86% do Corinthians, 74% do Goiás. Cruzamentos, o Corinthians fez 19, o Goiás 15, um número baixo, né, de cruzamentos por parte das duas equipes. Lançamentos, 65 do Corinthians, 51 do Goiás. Os desarmes, o Corinthians desarmou muito o Goiás hoje, 24, enquanto o Goiás teve só 9 desarmes. Um número muito ruim esse do Goiás, pois ele teve 9 desarmes contra um adversário que teve 66% de posse de bola. E os escanteios, 6 do Corinthians, 4 do Goiás. Agora vamos ao mapa de calor das duas equipes. Aqui está o mapa de calor do Corinthians. Muito jogo pelos lados de campo, né? O Corinthians usava bastante os 2 corredores, mais o esquerdo do que o direito, mas ainda assim a posse de bola do Corinthians sempre por esses corredores laterais. Já o Goiás, que teve pouquíssima posse de bola no jogo, como a gente pode ver, um mapa aí bastante frio, né? Alguma posse de bola ali na intermediária central defensiva, alguma coisa ali também nessa zona central do campo pelo lado esquerdo, mas uma posse de bola bastante tímida e um time que teve aí um percentual muito baixo, né, de posse de bola. É natural um mapa como este sem praticamente nada. E o jogo, né? O Corinthians teve aí um controle da partida, começou controlando, mesmo que não agredisse o Goiás, que não trouxesse lances de grande perigo para o goleiro Tadeu, mas o Corinthians tinha o controle da partida. O Goiás não conseguia sair lá de trás, trabalhava apenas na bola longa e mesmo assim não conseguiu criar qualquer tipo de oportunidade no primeiro tempo. O ataque do Goiás inexistiu. Já o Corinthians, que tinha essa posse de bola, mas, como eu citei, não conseguia agredir, rodava, ficava circulando em torno do bloco do Goiás, apostava muito nas jogadas pelo lado direito, especialmente no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, o Corinthians usa mais o lado esquerdo de campo, mas não levava um perigo ao goleiro Tadeu. Acabou que no lance sinalizado o pênalti foi o lance de maior perigo para o Corinthians, né? O Corinthians chegou, o jogador bate uma bola perigosíssima, no rebote, outra finalização, e aí o árbitro acaba assinalando o pênalti, dando mão do Caio Vinícius no lance. Depois da análise do jogo, né, primeiro eu quero concentrar no jogo, eu falo sobre esse lance aí da arbitragem. O Fábio Santos bateu, fez 1-0, e o restante do primeiro tempo foi ali bem sem graça, né? O Corinthians já satisfeito com o resultado, ainda continua apostando nessas jogadas do lado direito, e o Goiás seguia sem ter essa saída lá de trás. Veio o segundo tempo, uma alteração no Goiás, Felipe Bastos no lugar do Caio Vinícius.
senti, no jogo de hoje, eu senti o Jair Ventura assim, um pouco, parece que desiludido, sabe? Foi a sensação que me passou do Jair Ventura. Lógico que eu sei de todos os problemas que ele está tendo para escalar esse time do Goiás, mas me bateu essa sensação, sabe? Do que o Jair foi pro jogo já pé da vida, sabe? E aí o Caio Vinícius é ele quem erra, né? No lance em que o Corinthians sai no contra-ataque e sofre a penalidade. E ele acaba sacando o Caio Vinícius no intervalo da partida. No segundo tempo, o Corinthians começa tendo um certo controle do jogo também, como no primeiro tempo, mas aos poucos o Corinthians vai recuando e dando campo ao Goiás, que foi adentrando, vamos dizer assim, o campo do Corinthians. O Jair Ventura foi mexendo na equipe. No final aí o Goiás tinha só um volante no jogo. Ele abriu o Dieguinho de um lado, o Maguinho do outro, colocou o Pedrinho por um lado, Vinícius pelo outro, no meio campo ali já com o Luan Dias, com o Elvis, e o Goiás tentou sair para uma pressão final, mas ofensivamente o desempenho do Goiás foi muito ruim, né? Não ofereceu praticamente nenhum perigo ao goleiro Cássio. Teve uma cabeçada do Pedro Raul, mas que chegou com tranquilidade para a defesa do goleiro corintiano. E o Corinthians, por sua vez, também se limitou a defender o resultado. O Corinthians também não queria mais ir ao jogo, não queria correr riscos, e aí ficou um segundo tempo de um nível técnico bem baixo, um nível técnico ruim, para você falar que é um jogo de campeonato brasileiro da Série A, e mais, você ainda citar que esse time do Corinthians é um dos líderes da competição, né? Eu vou vendo esse desempenho dos rivais do Palmeiras, e eu acho que o Palmeiras vai ter que fazer um esforço muito grande para ele perder esse campeonato brasileiro, porque o nível de atuação do Palmeiras em relação aos seus principais concorrentes é bem diferente, né? Mas o Palmeiras não é o nosso foco de análise aqui. Então, a sensação e a visão que eu tive aí do jogo é que o Goiás fez o que ele dava conta a fazer. O Goiás é um time que tem naturalmente limitações técnicas. Se todo o elenco do Goiás estiver à disposição, o Goiás tem limitações técnicas. Essas limitações técnicas estão sendo constantemente ainda mais afloradas com a quantidade absurda de lesões e de problemas que o Goiás tem. A cada jogo são 5, 6, 7 jogadores de fora. Tem 3 aí que já estão fora para a temporada inteira, o Hugo, o Luiz Felipe e o Mateuzinho. E para o jogo de hoje, além desses 3, o Jair Ventura tinha mais 6 desfalques, sendo 4 deles zagueiros. Ele não contou com o Sidney, com o Sidmar, com o Reinaldo, com o Caetano e ainda com a Podi e Nicolas. Então, assim, está muito difícil dele montar um time, né? O Jair Ventura não está tendo opções, não, ele está pegando quem está restando e fazendo um time, que às vezes você nem... Hoje ele teve que lançar, por exemplo, ele pôs uma defesa, em que a defesa do Goiás, o da Silva tinha aí 21 anos, o Ian 20, o Juan 20, jogadores sem experiência de Campeonato Brasileiro, 2 deles titulares pela primeira vez numa Série A, o Juan pela primeira vez no Goiás como titular, teve que fazer esse jogo lá diante do Corinthians. Então, assim, a missão do Jair ela está cada vez mais complicada. E isso faz parte, evidentemente, do importuno que acontece no futebol, né, do azar que às vezes você leva no futebol, mas evidentemente também que passa na conta de um elenco mal montado e de uma preparação mal feita. O Goiás montou um elenco aquém do que pede a Série A e também teve uma preparação para o Campeonato Brasileiro que foi muito ruim. Então tudo isso vai pesando agora, né? E o Goiás já chega aí a 4 jogos sem vitória. Agora vamos falar do lance da arbitragem, né, que eu prometi falar. Para mim, esse lance da arbitragem aí era um lance inclusive fácil, não para o árbitro de campo. O árbitro de campo viu, a bola bateu no braço, ele acaba assinalando o pênalti. Mas para o árbitro do VAR, que ele pode voltar em mais quantas vezes ele quiser, olhar de 2, 3, 4 ângulos diferentes, para mim é um erro grosseiro da arbitragem. A bola bate, no meu entender, né, primeiro na barriga do Caio Vinícius, depois ela vai no antebraço dele. Um lance muito tranquilo, né, de você observar e assinalar.
e para mim não existiu absolutamente o pênalti para o Corinthians, mas a arbitragem acabou marcando e para mim, como eu citei, um erro grosseiro, especialmente do Wagner Hilley, que era o árbitro que estava no VAR neste jogo. É a minha visão. Você, torcedor, pode pensar diferente, pode ter uma opinião diferente, isto é absolutamente normal. Falando agora da sequência do Goiás, né? O Goiás agora volta a campo pela Copa do Brasil, para um jogo importantíssimo contra o Atlético, um jogo histórico aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, e depois se enfrenta o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro da Série A. A questão é que o Goiás terá que fazer dessa semana uma semana de soluções, né? O time vem definhando a cada rodada. Passa-se sempre perdendo, sempre um número absurdo de desfalques, muitas lesões musculares. O time também tem a questão de cartões, o Goiás perde jogador por cartões quase todos os jogos, até porque o time comete muitas faltas, é muito punido pelos árbitros. Então o Goiás precisa buscar soluções para esse elenco. E a diretoria do Goiás precisa se mexer. Desde quando se fechou a janela em abril, que o Goiás falou que contrataria, né? Os dirigentes do Goiás falaram que contrataria para esse espaço. Não chegou ninguém. Quem chegou não pode jogar agora, que é o caso do Sávio, lateral esquerdo. Então, a diretoria do Goiás precisava ter encontrado algumas soluções para esse elenco. Pois agora você está vendo o quanto está custando caro ao Goiás não ter opções. Tiveram jogos que você via que dava para o Goiás buscar uma coisa diferente, mas não tinha como buscar, porque não tem nem opção no banco de reservas. O Goiás já chegou aí para essa Série A com um atacante no banco, hoje foi sem nenhum zagueiro no banco de reservas, então isso tem um preço, e um preço muito alto, e essas derrotas, esses resultados negativos que começam a se acumular, tende a deixar o Goiás sempre ali no limite, ou no limite precisando de um resultado para sair da zona do rebaixamento, ou no limite para entrar nessa zona do rebaixamento. Então não adianta esse esforço todo da comissão técnica para montar um time, para ser competitivo, se você vai perdendo a cada tempo, a cada jogo você vai perdendo força, mais força, daqui a pouco o Goiás vai fazer jogo aí com 3 jogadores no banco de reserva, 4 jogadores no banco de reserva, devido à quantidade absurda de desfalques que o técnico Jair Ventura tem a cada rodada. Mas esse é um tema para um outro vídeo, a gente discorre sobre ele num outro momento. Um grande abraço a todos vocês, fique à vontade para fazer aí a sua manifestação. Hoje eu fiz o vídeo por conta do jogo do Atlético, que eu também preciso fazer uma análise sobre ele. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.